nós temos um culto que nós seguimos as nossas liturgias, mas o Senhor, com certeza, Ele está focado naquilo que nós estamos liberando naquele dia e naquele momento para as vidas. Louvado seja Deus. Sim, nós temos aquele momento crucial de uma palavra que nós dizemos que é a palavra principal. Mas eu observo muito isso no Evangelho. Às vezes é um louvor que fala profundamente para alguém naquele dia. É uma palavra de reflexão, é uma palavra oficial, é uma oração. E às vezes no finalzinho, quando a pessoa chega, aquele amém edifica alguém, né? Então o culto do Senhor tem aquela sua totalidade, na verdade. Quando nós viemos para a casa do Senhor e botamos as plantas dos nossos pés dentro do ambiente e nós ficamos ligados no que o Senhor está fazendo, nós temos a oportunidade de sermos maravilhosamente, poderosamente nutridos pelo Senhor. Quero que eu diga nessa noite que eu e você venha ficar atento a todas as etapas, porque o Senhor tem uma parte bem poderosa para a tua vida e para a minha vida, em nome de Jesus. Amém, igreja? Que bom sentir a presença de Deus, né? Na casa do Senhor, estamos aqui nessa noite sendo liberados. Bom, que Deus continue abençoando a igreja, no avivamento, na graça, no poder. Em nome de Jesus. Lucas 8, louvado seja Deus. Amém? Lucas 8, louvado seja Deus. Isso, 8, né? Lucas 8. Amém? Louvado seja Deus. Lucas 8, ele vai dizer a parábola do semeador, mas o que nós vamos ler aqui, Deus vai fazer uma outra direção que quando aconteceu depois disto, que ele andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, que o serviam com seus bens. Amém? Pronto, igreja. Vamos parar aqui no 2, quando fala que Jesus ele sai pregando de aldeia em aldeia, anunciando o evangelho do reino de Deus, junto com seus 12 discípulos. E aqui fala da obra poderosa de Jesus, a obra fundamental de Jesus, sobre aquelas mulheres que estavam caminhando com Jesus. E a palavra vai dizer que aquelas mulheres, elas foram curadas de espíritos malignos e de enfermidades. E aqui o texto vai priorizar Maria Madalena, que fala que delas saíram 7 demônios. E aí o Senhor estava falando profundamente no meu coração sobre esse ministério de Jesus, que é um ministério completo. O ministério de Jesus, ele não é quebrado, né? O ministério de Jesus não é só uma parte da nossa vida, não é só algo da nossa vida, porque nós temos nossas áreas. Nós temos a nossa área espiritual, nós temos a nossa área, nós que somos do Senhor e crescemos em Cristo. Aí vem a área ministerial, que só vai vir depois que nós tivermos o nosso crescimento no Senhor. Que o próprio Jesus Cristo, ele começou um ministério poderoso, o Filho de Deus nasceu para salvar o mundo, mas observe que Jesus ele disputou com 12 anos dentro do templo, e depois a gente não vê falar que Jesus fez uma outra obra. Não fala também da infância de Jesus, o que Jesus fez na sua infância, o que toda criança faz. Mas quando completa 30 anos, a Bíblia fala que o próprio Jesus, com certeza impelido pelo Espírito, nessa direção de Deus, ele vai até o Jordão para ser batizado por João Batista, e dali o Espírito como uma pomba vem sobre Jesus, né? O céu se abre, e Jesus é impelido ao deserto, e dali Jesus está se preparando para aquele ministério de 3 anos e meio. E o Senhor não foi um ministério de muitos anos, de 3 anos e meio, mas com a carga espiritual e poder poderoso, porque estava tudo na direção do Pai. Direção do Pai. Então, quando há uma direção do Pai, como houve com Elias lá no monte, uma oração, o Senhor responde. Quando há uma total direção do Pai, as coisas fluem, independente do tempo, independente de quantos meses, enfim. Tudo quando vem nessa direção, aleluia, flui. E hoje é isso que nós temos que pedir ao Senhor, traga direção sobre nós. Traga direção nas minhas ações. Porque nós temos
serão chamados, mas poucos serão esses. Quantos escolhidos tem aqui? Aleluia. E quando você sabe que você é escolhido nessa direção de Deus, fica muito mais fácil prosseguir nela. Então nós, quando perdemos a direção, nós fazemos muita coisa fora do alvo. E nós temos a tendência de nos frustrar muito, de nos cansar muito, porque tudo que nós fazemos na avidez, na necessidade de fazer, de realizar, de ver, de acontecer, de ser notório, às vezes até de ser visto, e perdemos a direção do Senhor. Nós temos esta tendência. Eu queria declarar uma coisa hoje: não importa o que aconteça na tua família, Deus manda dizer que tem uma direção para você seguir, não é a sua casa. Primeiro começa por nós, que conhecemos o Evangelho, nos prostramos dele. Agora nós precisamos parar, ouvir a instrução de quem nos chamou, entender, obedecer as instruções que ele nos dá, para que a gente possa lá na frente colher os frutos dessa graça, dessa obediência, principalmente dessa direção. E aí tem coisa que você não entende hoje, mas depois você passa a compreender com o passar do tempo na presença de Deus. Porque, irmãos, eu li esse texto, parece que não está fazendo sentido nenhum aqui agora. Mas observe que Maria Madalena estava entre as mulheres que foram curadas e libertas por Jesus, cuidando do ministério de Jesus, não é? Não como os homens, mas elas estavam onde? Elas levavam fazendas, elas faziam roupa, elas levavam alimento, água, e ali que fosse necessário para suprir ali os homens que estavam ali fazendo a obra, elas estavam ali para servir. E a Bíblia vai relatar que entre aquelas mulheres, para a honra e glória do nome do Senhor, se encontrava uma que não tinha um espírito demoníaco agindo e sendo sobre ela soberano, mas ela tinha quantos? 7. Mas ela estava entre as mulheres que serviam a Cristo, porque o Senhor a libertou e a curou. Isso quer dizer que o Senhor não faz acepção de... Apenas precisamos reconhecer que precisamos disso. E há uma dificuldade. Recebemos essa libertação, e principalmente na forma com que querem passar para nós a libertação. Jesus não passou. Você tem que ser liberta assim, assim. Não, ele foi lá e libertou. E o Senhor manda dizer à igreja: se você desejar e eu vai buscar sobre você, eu tiver a mesma unção e vocação, você não precisa dizer a ninguém, você tem que ser liberto porque você é isso e aquilo. O Senhor lhe dará poder, você vai orar, você vai levantar suas mãos.
os demônios irão recuar. E quando o Senhor falou, olha filha, tinha 7 demônios sobre Maria Madalena. Aí o Senhor falou comigo que nós precisamos criar sensibilidade. Diga comigo, sensibilidade. Sensibilidade. Porque ninguém é igual a você nem a mim. Somos. Tem uma palavra quando a gente coloca algo personalizado, não tem, mas não era bem esse nome que eu queria dizer. Tudo bem, a gente pode falar que nós temos a nossa digital diferente, mas eu quero falar mais do que a digital. Quando o Senhor te chamou, quando o Senhor te chamou, quando Ele te chamou, quando Ele me chamou, Ele viu vários vasos precisando ser moldados, cada um em uma área. O problema é que muitas vezes nós fazemos uma reparação. Olha, eu triunfo nisso aqui, mas o meu irmão não triunfa naquela área da sua vida. Eu não estou falando de derrota, pelo amor de Deus, quem está entendendo? Não é derrota que nós estamos falando de qualquer área. Por que não podemos triunfar todos ao mesmo tempo, em todas as áreas? Porque cada um de nós somos diferenciados uns dos outros. E o Senhor, conhecendo essas nossas diferenças, Ele sabe perfeitamente como Ele vai cuidar de cada um. A questão é você, vou dar um conselho, que recebe, recebe, mas só receba quando eu der o conselho primeiro, porque ele tem que ser espiritual. A igreja precisa parar de olhar para o lado que está fazendo lá, que está fazendo, e olhar para Cristo, que me chamou, te libertou, e tem algo, aleluia, para realizar na sua vida de uma forma diferenciada na vida do seu irmão. Agora, certamente, o Senhor tem os portais abertos para todos e uma coroa de justiça para todos nós. Tá bom, né? Aí a gente para com essa coisa, porque Maria Madalena com 7 demônios está dentro do ministério de Jesus? Claro. Mas acredite, irmão, o Senhor tem prioridades conosco. Pode não parecer, mas quando Ele te olha, você pensa que olha, você olha para você, já está vendo obras? Você acha que Jesus, quando chama a gente, Ele olha para a gente, Ele já está vendo, você precisa fazer aquilo isso para mim? Ele olha para você primeiro com um olhar de amor e misericórdia, porque senão Ele não morria na cruz por nós. E depois Ele começa a olhar as áreas que nós precisamos estar livre, liberte, porque isso, o maior beneficiário quem é? Nós. Porque quando, irmão, o pecado, as iniquidades que nos cerca pesa, se torna jugo pesado. E às vezes a gente diz, meu Deus, eu não estou mais aguentando, Senhor, está difícil. Mas às vezes, irmãos, são essas coisas que estão nos pesando. Por isso que Ele disse, venha, se você estiver cansado, sobrecarregado, eu vou te aliviar. O meu jugo é leve, meu fardo é... Quem quer trocar fardo com Jesus nessa noite? Eu preciso trocar alguns fardos. Aí qual fardo? Aí a gente precisa dizer, meu Deus, eu preciso trocar alguns fardos meus com Jesus. Mas esses fardos que eu preciso trocar com Jesus não vai depender de ninguém, só de mim mesma. Tem coisas em nós que só depende de quem? De nós. Do nosso reconhecimento e ali na vida de Jesus. E começar a conversar, Jesus aqui, a minha natureza, ela vive. Aqui eu falo que não é brincadeira. Eu preciso parar. Mas me ajuda. E aí a gente vai para Jesus. Porque a gente sabe que o nome beneficiário é quem? Pode não parecer, queridos, mas Satanás muitas vezes vai se alimentando em cima da nossa fraqueza. E não é aquela fraqueza que quando eu sou fraco, eu estou forte. Essa daí é aquela fraqueza do homem que chega ao pó e reconhecer que é pó. Mas tem coisas em nós que o inimigo está se beneficiando em cima disso. Mas hoje há uma declaração dos altos céus que o Senhor Jesus tem poder para quebrar essas fraquezas e você vai reinar e triunfar com Ele para sempre. Isso é vitória, viu, para a igreja? Quando o Senhor olha para nós, Ele diz, olha, isso aqui eu preciso tratar, porque o meu filho não vai tentar levar esse fardo. Percebeu? A gente no evangelho tem 20 anos, 30 anos andando. E assim, né, todo mundo olha, ai que bênção, nós somos uma bênção, você tem uma bênção, mas a pessoa sabe que
disse, ai meu Deus, disse, mas ele fala claramente, nós fomos, não fomos comprados com coisa, vamos dizer assim, né? Que o mundo está aí comprando, meu Deus, a gente não soubesse que nós fomos comprados com valor pequeno, né? Mas eu vou achar essa palavra a gente completa. Mas nós fomos comprados com sangue imaculado de Jesus. Glória. Você entende isso? Um sangue puro. Foi esse que nós fomos comprados, porque nós não estamos vivendo como comprados com sangue puro de Cristo. Outra coisa não é Maria Madalena estava ali, deixando os demônios, ela nunca mais largou Jesus. Parem! Que diz ao Senhor, quando você fica muito buscando referência humana, nós nos perdemos do que o Senhor tem para nós. Deus disse nessa noite, filha, eu quero que a minha igreja tenha a sua própria identidade comigo. Levanta, Jesus, tem uma identidade para você. Se erga, quebra essas cadeias que quer te prender. Aí coloca alguém, acha que alguém. Jesus está dizendo, eu sou, grande eu sou, poderoso. E Ele quer isso, porque quando, aleluia, nós compreendemos isso, o Senhor começa a revigorar a nossa vida. A gente começa a dizer, mas onde é que está essa graça? E esses dons, e esses talentos, mas muito mais que isso, eu preciso profetizar firmeza espiritual para nós. Segurança espiritual para a igreja de Cristo. Ela começa a caminhar, independente que ela tinha 7 demônios. Imagina que essa mulher não deve ter sofrido. Endemoniada. Gente, você suporta a pessoa com um demônio, imagina com 7. O que é que não deveria ser a vida dessa mulher, as pessoas que estavam com ela, que se relacionavam com ela, a sociedade, porque ela tinha 7 demônios. 7 que o demônio estava quietinho, é? A Bíblia não relata, as pessoas falam que ela era uma prostituta, a Raab também era. E o Senhor não desprezou nenhuma. Você observou que tanto Raab quanto ela mostrou uma adoração ao Senhor muito grande. Eu posso falar algo aqui? Pare de se preocupar com o que você foi, o que você deixou de fazer. Daqui para frente, olha para Jesus, já que você não está amigo, que você tem Deus que te ama, que você é mais do que vencedor por aquele que te chamou. Aleluia! O Senhor quer erguer a igreja. Ele quer erguer a noiva mais do que o que ele já tem feito. Se você está na igreja chorando porque alguém está enfermo, já chorou, agora levanta, profetiza a cura, declara a graça e começa a caminhar. E nós precisamos olhar Cristo em referência para encerrar por causa do horário. No próximo pouco a gente pega mais cedo. Maria Madalena, a Bíblia mostra como aqueles demônios não puderam impedir quem adora, quem reconhece, sabe, quem começa a criar sua referência com Deus, quem se aproxima de Jesus e começa a caminhar com Jesus olhando somente para Ele. Porque no final, acho que é de João, quando Jesus Cristo morre, todo mundo dançou, morre na cruz, daquela maneira a morte de cruz dolorosa, os discípulos se dispersaram. Mas eles foram para o cenáculo depois do templo orar. Mas o que é que Maria Madalena faz? Ela era tão ávida, apaixonada, queria tanto Jesus, que a libertou. Quando Jesus começa a fazer umas obras, Jesus fez a obra na igreja, glória a Deus. Ele fez a obra na minha família, glória a Deus. Ele me deu uma casa nova, glória a Deus. Ele me deu um carro novo, glória a Deus. Ele me deu tanta coisa nova. Quando Ele me dá uma nova vida, eu glorifico, exalto, dou glória. Glória a Deus. Aleluia! E Maria Madalena recebe uma nova vida, uma oportunidade de não viver mais denegrida. Porque acredite, a nova vida em Cristo vai gerar honra para a tua vida. Porque ele traz uma dignidade que o diabo rouba da gente quando a gente não conhece Jesus. O diabo rouba aquela dignidade nossa. Ele começa a tirar tudo e deixa a gente, né? As pessoas olham, aquela coisa toda. Quando Jesus entra, aí essa dignidade que já era do homem, desde o começo ela volta para a gente. Você recebe tudo que Jesus conquistou na cruz, envolvendo dignidade, respeito, honra, firmeza, fortalecimento, visão. O Senhor te devolveu quando Ele rasgou a cédula na cruz para dizer para Satanás: dívida acabou para meus filhos. Agora eles estão livres, porque é Colossenses que fala, vai lá, dá uma conferida. Colossenses capítulo 1. Então ele pegou a cédula, que na verdade das nossas dívidas, que
diabo ficava o tempo todo apontando, chegou na cruz e cravou. Olha que coisa linda, não é isso que ele botou não. Ele, cravou na cruz. Sabe o que ele estava cravando na cruz? Todas as nossas imperfeições, tudo que a gente devia. Ele disse: Satanás, me dê aqui a dívida de Sandra, a dívida dos irmãos. Eu gravo todas elas na cruz, para dizer a você que eles não te devem mais nada. E agora o dono sou eu e a alma é minha. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. É por isso que você olha pessoas que viveram naquela vida tão delegrida, sem Jesus, aquela coisa toda no lar. Cada um fosse contar o que passou nos lares, aquela coisa toda, não importa. Eu estava metida num emaranhado de São Jesus, de coisa desarmada do seu jeito. É assim, mas... Aí Jesus vem, grava tudo na cruz e te deixa livre para você viver uma nova vida de dignidade, de honra, de graça. Tá bom? Aí Maria Madalena, claro. Quem consegue pegar isso, corre. Aí para a cruz, ela corre para Jesus. Aí chega no final desse ano, irmã, os discípulos, com medo, correram com todo mundo, quando Jesus morreu na cruz. Aí o que é que acontece? Não mudou uma morte daquela. Pedro, ontem meu esposo estava lembrando, Pedro fala assim: Jesus, eu? Todos podem te deixar menos. Todo mundo pode, todos podem te deixar menos eu. Mas quando ele falou isso, eu entendo que ele estava falando com convicção para mim. Agora o Senhor, que conhece o profundo escondido do homem, sabia que ele não tinha você não, passou por lugar que ele estava por vir. Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Eu tenho certeza que quando Jesus falou, Pedro não recebeu. Olha, ele estava tão certo. Eu não acho que ele não amava Jesus, porque depois que Jesus passa pelo processo todo antes da cruz, quando Pedro deu escondido, ele estava ali, né? Agora, depois Jesus não deu, ele ficava escondido. Aí quando ele olha para Jesus, Jesus olha para ele, o olhar deles se cruzam, aí a ficha de Pedro cai. E Pedro começa a chorar copiosamente. O choro da conversão, porque veio do choro de arrependimento. Porque não existe conversão sem arrependimento, verdade. Eu que ser, não vou falar claramente para a igreja entender que eu não quero mentir. Eu não quero ser mentirosa. Não existe conversão sem arrependimento. Não. Glória. Por mais que eu me esforce para qualquer coisa, mas conversão é só depois do arrependimento. Glória. E ali, irmãos, Pedro se arrepende, porque ele chora copiosamente, olhando dentro do olho de Jesus. E ali sim, Jesus disse: Pedro, quando tu te converteres mais tarde, não foi? Esse tarde para Pedro pode parecer que perdeu muito tempo, mas foi no momento certo, sabe por quê? Porque tudo que Pedro ia realizar depois, como coluna da igreja, presbítero da igreja, é quando Jesus fosse para o Pai, não era antes. Aquele tempo era de aperfeiçoamento, aquele tempo era tempo de montar, era tempo de tratar caráter. Aí agora que Jesus vai para o Pai, manda o Espírito, a igreja precisa caminhar e marchar. Que Atos dos Apóstolos vai falar que agora era o tempo daqueles homens começando a ganhar almas, libertar gente, pregar. E a igreja começou a crescer. Então aquele era o tempo de Pedro, verdadeiramente. Agora está pronto para a obra, mas Jesus teve que roer osso para ver a conversão e esperar Pedro ser liberto. Quando Jesus vai para o Pai, Pedro começa a fazer, pode até me crucificar, faça o que quiser, mas que coisa que eu não queria nem dizer que conhecia Jesus, com medo de morrer. Mas depois que se converteu, você sabe, tem coisas que só vai acontecer, só acontece quando a gente já se converteu. E eu não estou dizendo que você não é convertido, eu estou dizendo que eu estou falando que eu não conheço, quem sabe de você, que nem é Deus, quem que diz? Eu não posso aqui dizer que ninguém aqui não é convertido. Se alguém não for, é problema de cada um meu, porque o dono da casa, da obra é Jesus. Glória. Mas pela igreja vai começar na minha sede liberar palavras para o nosso entendimento e crescimento.
quê? Ó pai, mãe, é você, chama seu filho, educa. Aí você vai lá educar ele, ensina um caminho, instrui, não é assim? A Bíblia manda, você não tem como converter ele. Você pode fazer o seu papel, mas o papel tem coisas que ele vai ter que fazer. Tem coisas que não é ele, você que está entendendo. Você é uma autoridade na sua casa. Tem autoridade no casamento, tem autoridade na nossa vida em todas as áreas, cada um ocupa o seu espaço. E deixa, você não pode, ninguém pode brigar. O nosso rico falou assim: o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus vai lá e disse. Ele quis. Ele foi embora. Você viu Jesus ir atrás dele? Ainda para que Deus fez assim: por favor, não faça isso não, moço. Se você fizer isso, você vai morrer, você vai para o inferno. Ele perguntou? Perguntou? Não. O moço perguntou o que fazia para herdar a vida eterna? Perguntou, igreja? Perguntou. Jesus respondeu? Ele quis? Jesus obrigou? Agora ele volta. Quando o homem vai embora, Jesus olha, ele foi lá. Aí Jesus vem para os discípulos e diz assim: não tem aqueles que querem deixar pai, mãe, filho, por amor de mim, que não venha receber 100 vezes mais. Aleluia. Com perseguições. Você entendeu bem? A gente não vai receber nada sem ser perseguido. Olha, vamos começar a pedir a Deus fortalecer esse caráter nosso? Senhor, por favor, me ajude, porque eu preciso passar uma vergonha. Eu preciso passar para o outro lado. E do lado de cá vai ter 1000 coisas para eu não passar para o outro. Porque está entendendo? Você pensa que se você for passar por um nível espiritual, só para vai deixar você quer? Se você disser hoje que você vai para a regra, o diabo não vai fazer nada, só porque acaba na igreja e quando vai na casa do Senhor. Você acha que se hoje você disser capaz de qualquer coisa, todo mundo vai dizer que lindo? Sim. Mas aquele que fica no terreno celestial, lá de Efésios 6, ele vai se apresentar queridos. Cadê as armaduras espirituais? Porque ele vai vir. E vai no terreno celestial fazer de tudo para você encontrar a porta da saída da casa de Deus. Mas eu vou te dizer, a porta que você vai entrar vai ser a porta estreita que nos leva para o céu. Para a gente receber a nossa vitória, a nossa casa salva, glorificada, a nossa culto de ação de graças. É isso que tem que acontecer. Aí o moço rico se vai embora e já chega assim: falei que é perseguições, né? Receber 100 vezes mais com perseguições. E no porvir, no futuro, ainda vai receber a vida eterna. Glória. Mas Jesus falou, Jesus é assim. Se você perguntar ele hoje, ele responde. Se a gente quiser, senão ele fica bem. Eu digo: meu Deus, por que o Senhor permitiu isso? Você não sabe. Mas eu não tinha para você. Deus é Deus de sinais? Sim, tinha coisa. A gente pensa que o sinal de Deus é salvo. Não, é Deus de sinais. Quantas vezes alguém já disse assim: irmão, eu quero encerrar. Alguém disse assim: pastor, roubaram meu carro. Foi. Roubaram meu carro. Mas posso falar a verdade? Fui eu que não obedeci também. Porque todo dia eu lavava meu carro naquele lugar. Mas naquele dia de manhã, não era para eu botar. O senhor estava falando, eu senti que não era para botar o carro ali. É aquela coisa se me incomodando, assim, eu olhava para o lugar. Mas eu endureci meu coração, era Deus. E eu sabia que era Deus me incomodando agora. Porque às vezes Deus diz assim: não bote aí, né? Você não, porque o senhor não fala logo assim com a gente, ele é tão bom, né? Não, claro, às vezes ele fala, às vezes ele só dá um sinal, deixa você nascer, pegar e vai e dizer: Senhor, eu não entendi, o senhor vai dizer, vai orar. Fica aí clamando que você vai compreender o negócio. Obedeça mesmo, sem entender como foi Deus. Ele disse que botou o carro lá. Quando ele volta, cadê o carro? Meu Deus, alguém que já passou por isso? No Senhor. Não precisa dizer de mas o Senhor fala de a gente fica assim, uai, de mulher, se o coração e vai lá. Foi o moço aí que Jesus fez, mas eu não pergunto, Jesus foi bem, falou tudo. Agora para encerrar, a Madalena vai. Chega no segundo, logo nas primeiras horas da manhã, Jesus morreu sexta, sábado, quando chega no domingo, porque a mulher estava ali perto, está curada, ó. A mulher vivendo a vida veio com Jesus. Claro que ela vai ter suas agulhas, porque todo mundo que está no Evangelho já sabe que vai ter que saltar muralhas, porque enfrentar o exército do lado da vida. Mas esse caminho não vai ter outro. Agora o que acontece? Maria Madalena vai, quando ela chega na manhã de domingo, de madrugada, Jesus morre crucificado, ela corre o risco da ser mulher, de também pegar, o que é que você quer aí, mas tu não quer. Não, mas que é Jesus, imagina só a fúria dos judeus que estavam para tirar. Aí a mulher consegue fazer uma coisa. A mulher consegue transpassar todas as linhas e limites que levasse a pena de morrer qualquer coisa, porque Jesus reina. Estava reinando nela. Então é como se ela dissesse:
chamando hoje? Ah, pastor, ele está me chamando, é tão estreito. Ele está me chamando, é conspioso, pastor, eu não quero não. Eu prefiro ficar no meu cantinho, no meu edredom, porque ninguém mexe comigo, eu não mexo com ele. Não dói. Ei, Ana! Menina, tá aí! Tu vai querer ficar estéril, triste, oprimida, mulher, tu vai gerar. Porque a igreja da rua São José, Satanás vai gerar. E vai viver as promessas. Porque foi isso que eu fiz. Quem crê? E ela chega lá e começa a chorar. Quem está entendendo? Ela vai lá buscar Jesus. Meu Deus, ela vai buscar Jesus morto. Porque Jesus morreu e estava lá no sepulcro. Mas o amor, ela não foi lá pedir nada. Ela foi se render, chorar a morte do seu Senhor. E quem é que Maria Madalena encontra? Quem pode dizer? Hã? Jesus, como? Como Jesus estava? Ressurreto, vivo. Ela transpôs o medo e vai buscar o Jesus morto, mas a ação levou ela a ver o Cristo ressurreto, vivo para a glória de Deus. Onde a promessa de Deus se cumpriu, eu quero profetizar. Teus pés irão caminhar onde Jesus mandar. E quando você chegar lá, o Senhor vai te surpreender com coisas novas, diferentes, com mover, com poder e com graça. Eu creio nisso hoje. Que Deus quer, você pode aplaudir a Jesus. Com alegria, Ele merece. E como Ele merece, eu sei que Deus quer renovar nossas vidas. Abraça, nessa noite, nós vamos sair deste lugar. Adorar-se, graça. A igreja é vencedora, já está dizendo que nós, e esse é um som de pinto, vai cair por terra. Você hoje vai reconhecer que você tem um som de águia. Visão de águia. Aqui só é pastora, não, como todo lugar. Tá bom? Unção e visão de quê? De águia. Antes que o diabo entre na sua casa para dizer que vai destruir alguém, é um som que está na sua vida de águia. A visão que Deus te deu vai ser igual a dizer: já lhe vi, viu, Satanás? E já estou aqui na brecha da oração, já estou na brecha para você entender que nesta casa tem homem e mulher de Deus.